mas ainda é bom que eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Bom dia, nós estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa escola dominical. Aqui é um espaço para estudo, para reflexão e graças a Deus pela sua vida, pelo seu interesse, porque a cada domingo neste horário eu tenho visto você aqui compartilhando, participando e demonstrando o seu interesse em estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos à nossa última aula deste curso de métodos de estudo bíblico. Foram mais de 10 aulas e foi realmente um momento muito gratificante poder ter você acompanhando, estudando e conhecendo um pouquinho melhor sobre métodos de estudo bíblico. Esta aula de hoje ela vai ser uma aula que eu chamaria de geral, uma aula panorâmica, onde farei uma
um apanhado geral do que foi dito e apresentado até aqui neste curso, Métodos de Estudo Bíblico. E você que, porventura, está chegando hoje, ou pegou da metade até agora, eu tenho uma boa notícia para você. Todos vocês poderão ter acesso a todas as aulas que foram ministradas neste curso, estarão disponíveis nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook. E você encontrará essas aulas disponíveis para você gratuitamente, para você revê-las, para você estudar e você poder se aprofundar alguma coisa, algum detalhe que você perdeu ou ficou ausente por algum motivo das nossas aulas. A nossa igreja, a Igreja Batista Um Novo Tempo, tem todos os domingos, às 10 horas, esse espaço para estudo, reflexão. Antes da pandemia, nós fazíamos presencialmente lá no nosso templo. Esperamos que em breve nós voltemos a ter esta oportunidade tão maravilhosa de estudar a palavra de Deus. Isso está para acontecer em breve, mas vamos aguardar e nós estaremos informando em nossos canais quando isso acontecer. Então hoje, você está aí de posse da sua Bíblia, espero que esteja. Eu vou fazer uma revisão geral dos pontos principais dos 3 métodos que foram apresentados aqui dentro desse curso. E a partir do próximo domingo, nós vamos entrar com assuntos avulsos, temas avulsos. Então anote aí, no próximo domingo, nós vamos estudar sobre a vontade de Deus. Muita gente tem interesse, curiosidade de saber como que é essa questão de vontade de Deus, se é possível conhecê-la, quais seriam os critérios ou elementos que a Bíblia apresenta para poder discernir a vontade de Deus. Então, fica aí o convite. Próximo domingo, nós vamos estar, então, estarei apresentando uma introdução sobre esse assunto da vontade de Deus. E é muito interessante o estudo e vale a pena, não perca, anote aí, convide seus amigos, seus familiares, os irmãos da igreja, de outras igrejas, para participarem conosco. Bem, hoje, como já lhes disse, nós vamos encerrar esse curso fazendo uma revisão geral do que foi o método de estudo bíblico e gostaria da sua atenção porque eu vou destacar aqui aqueles que foram, segundo o meu entendimento, os pontos principais do curso todo. Mas antes que eu entre de fato na aula, e nós vamos fazer isso daqui a alguns instantes, eu quero orar com você, quero juntamente com você que está me assistindo, que está participando, e eu sou grato a Deus por isso, pedir a direção de Deus, a sabedoria do Senhor, para que nós possamos abrir o nosso entendimento, não só agregar conhecimento, mas ter o nosso coração aberto para a vontade de Deus, explorar a palavra de Deus com mais profundidade. Os tempos de hoje exigem isso, estão pedindo de nós uma maior profundidade nas Escrituras para podermos reagir aos sinais dos tempos e dialogar com o mundo e as demandas dos problemas que a humanidade está vivendo. Então, um povo com palavra terá melhores condições de responder esses anseios e de poder levar o Evangelho para essas pessoas que estão a esperar uma resposta da igreja e do cristianismo com relação aos temas atuais, os temas que estão aí balançando a sociedade. Vamos orar? Deus eterno, santo, obrigado, Deus, porque tivemos ao longo destas últimas aulas a possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre como explorar a Escritura, a palavra, e tirar dela um proveito para que não nos desviemos do seu sentido, do seu propósito, da qual ela quer nos transmitir.
que esses métodos que aprendemos e vamos revisioná-los hoje não seja apenas um fim em si mesmo, mas que cada um tenha como objetivo de vida, ao se aproximar deste conteúdo, de aplicar para crescer espiritualmente e crescer no seu relacionamento com Deus, o que será extremamente maravilhoso. Obrigado, Deus, por cada pessoa, cada aluno que tem sido frequente, assíduo e ouvido e frequentado essas aulas e também interagido conosco. Eu fico feliz, Pai, pela oportunidade e nos abençoe ainda nesta aula, nesta última aula desse curso, e que venhamos a realmente a compreender, aprender e sem nenhuma dúvida poder colocar em prática. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero iniciar dando as atitudes necessárias para um estudo bíblico eficaz. Justamente como nós vimos um curso baseado em métodos de estudo bíblico, os métodos, eles são, na verdade, lembre-se, canais, ou um canal que leva você a um objetivo maior. Eu tomar posse de um método, como 3 que vimos aqui tão importantes, eles são um caminho, uma pavimentação de onde você quer chegar, em conhecer melhor a Deus através da sua palavra. Aqui que eu tenho aberto a Bíblia, no Salmo 119, versículo 97, e se você quiser me acompanhar, poderá também abrir o texto. Salmo 119, 97, diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Amém? Salmo 119, leio do 97 até o 100. E nesta breve leitura desses poucos versículos, o autor sagrado, no livro de Salmos, não só enaltece a palavra aqui chamada de mandamento, de lei, quando assim escrevia, se refere a este conteúdo da palavra de Deus, e ele descreve como é vantajoso, como acrescenta as pessoas que meditam na sabedoria, e eles sempre estão um passo à frente, porque a palavra de Deus traz discernimento sobre o que fazer e o que não fazer para agradar a Deus, e também para se desviar do mal. E ele diz no versículo 100, tenho mais entendimento que os anciãos. Ou seja, aquela pessoa que se debruça para estudar, refletir sobre a palavra de Deus, ela tem uma grande vantagem. E aqui, segundo o escritor sagrado, os anciãos são pessoas que adquirem sabedoria e conhecimento ao longo de uma vida inteira e vão agregando experiência e sabedoria. E essa sabedoria, esse conhecimento, você pode ter se realmente levar a sério o estudo da palavra. Você será uma pessoa sábia. Eu não digo inteligente, porque você já é inteligente, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que te dará capacidade de tomar as decisões certas e se guiar pelo caminho certo. Então, eu destaco aqui quatro atitudes necessárias para você realmente fazer um estudo eficaz. Primeiro, é desejar conhecer e compreender a palavra de Deus, e por isso eu li esse versículo dando base para aquilo que estou afirmando. Uma atitude para estudar, se aproximar e se aprofundar na palavra de Deus é desejar conhecer e compreender a palavra do Senhor. A segunda atitude é decidir ter a mente aberta para descobrir o que o texto diz. Não ler apenas por ter lido e cumprir um cronograma e depois se vangloriar de ter lido a Bíblia toda, mas não ter retido nenhum conteúdo, nenhum ensino. Aí não vale a pena. Então essa segunda atitude, ela vai direto nesta direção. Atitude certa e necessária para esse estudo ser eficaz
eu preciso manter a minha mente aberta para descobrir o que o texto diz. E justamente os métodos, ele é uma ferramenta para te ajudar a chegar mais próximo do que o autor quis dizer, o que é o sentido que o texto quer transmitir. Terceira atitude necessária e importante no estudo bíblico eficaz é determinar-se a obedecer o que aprendeu. Então, não tem muito valor você ler, conhecer, memorizar e, de fato, isso não desaguar numa prática. É importante na Bíblia você praticar o que você aprendeu. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 27, Tiago diz: não adianta você não ser apenas um ouvinte esquecido da palavra, mas ser um praticante, pois aquele que lê sem reter e sem praticar, diz Tiago, é como aquela pessoa que olha no espelho, logo se vê, vai embora e esquece da sua imagem. É um ouvinte esquecido. E a palavra de Deus, e o próprio Deus, não deseja que sejamos assim, desrespeitando a sua palavra, só lendo, ouvindo muitas mensagens e delas não fazendo prática. Então isso não tem sentido. Quarta e última atitude, e são importantes aqui ressaltá-las, é depender de Deus para ensinar os outros. É muito importante, se você descobre algo de grande valor, você transmitir a outros e passar para frente essa riqueza. A palavra de Deus, ela é uma riqueza, ela é um valor tão importante, inestimável para nós, e ela nos traz tanto, mas tanto benefícios e tantas bênçãos, que nós não devemos guardar só para nós, mas também passar para outros. Então, repito, as atitudes necessárias quando você se debruçar para um estudo bíblico eficaz, e ele será eficaz se você seguir essas 4 atitudes, é desejar conhecer e compreender a palavra de Deus, decidir ter essa mente aberta para descobrir o que o texto diz, determinar-se a obedecer o que aprendeu, e, último, depender de Deus para ensinar os outros. Passe para frente tudo que você está aprendendo, como nessas aulas, o mínimo que você reteu, compreendeu, procure passar para os outros. E já foi provado que uma das melhores maneiras de se aprender não é tanto ouvir, ler, mas é passar aquilo que você já sabe para os outros. Você tem mais condições de reter e aprender o que você estudou. Muito bem? Considerações sobre as Escrituras Sagradas antes de eu fazer a revisão de fato dos métodos. Por isso que aqui é uma introdução para você não se esquecer de fatos importantes a respeito do estudo bíblico, né? E aqui estão as considerações sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, e são importantes para não se esquecer. Primeira, ponto A. O contexto em que a Bíblia foi escrita é diferente do nosso. E quando se fala de contexto, tem vários âmbitos de contexto. Nós falamos de contexto cultural, o tempo que as pessoas viviam, por exemplo, os destinatários de uma carta escrita por Paulo, o contexto que foi escrito o livro de Reis, Segundo Reis, Crônicas e todos os demais livros da Bíblia, aquelas pessoas e aqueles autores viviam em um contexto totalmente diferente de nós. Aí é o contexto histórico. Nós temos o contexto social, a vida das pessoas no tempo ou ao tempo em que o livro cobre, fala, é totalmente diferente do nosso. Nós temos o contexto literário. A língua que a Bíblia foi escrita é um idioma, uma construção gramatical totalmente diferente da nossa língua materna, no caso, português. Então nós temos que respeitar esses contextos ao nos aproximar da Bíblia. E há outros contextos que a Bíblia também apresenta e que precisamos ter cuidado no sentido de considerar para poder chegar mais próximo do sentido que ela quer transmitir.
tem um contexto literário, falei do cultural, e isto nos ajuda a respeitar os limites que o texto realmente impõe a nós na leitura. Segundo aspecto importante para estudar a Bíblia, considerações iniciais aqui, a Bíblia contém a revelação divina que se deu progressivamente, mas se constituiu numa unidade. Isto é um ponto muito importante. A Bíblia tem o chamado revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Deus foi se revelando ao longo dos séculos e dos tempos. E ele foi se dando a conhecer, de uma forma a ampliar a sua revelação do que ele está fazendo na história e do que ele quer fazer no presente, no passado e no futuro. E então nós vamos entender a respeito disso que os autores do Novo Testamento, com a presença de Jesus, tiveram um conhecimento muito maior do plano de Deus do que lá no passado, os personagens do Antigo Testamento. E a isso se dá essa característica da revelação progressiva. Por progressiva não significa que a Bíblia não tenha unidade. É outro aspecto. A Bíblia tem uma unidade, ou seja, ela não se contradiz em nenhum momento, mesmo que em diferentes momentos da história. Tanto no Antigo quanto no Novo, e o Novo vai jogar luz sobre o Antigo, preservando esta importante característica chamada de unidade. A Bíblia é um livro com praticamente um tema só, do início ao fim, a revelação do plano de Deus salvífico na história, o plano de redenção de Deus da humanidade. Terceiro, o Antigo Testamento não é completo sem um Novo Testamento. O Novo Testamento ele só pode ser compreendido completamente à luz do Antigo Testamento. Os dois se completam, e é certo dizer que o Antigo se completa no Novo e o Novo dá luz ao Antigo Testamento. E é uma característica importante sobre o estudo da Bíblia. Próximo, a Bíblia foi escrita para ser compreendida pelo ser humano. É natural que muita gente entende ou diz que a Bíblia é um livro muito difícil de se ler e mais difícil de se compreender. As pessoas logo afirmam, eu não entendo nada, eu fui ler lá no livro de Juízes, li os profetas menores, como Abacuque, Oséias, Miqueias, Naum, e olha, eu boiei, não entendi nada. Mas, caro amigo que me ouve, irmão, irmã, a Bíblia não foi escrita com este propósito de ser difícil, de confundir, mas ela é um livro que, seguindo a sua metodologia de estudo, de análise, ela vai sim esclarecer muita coisa para você. E o propósito de Deus, com certeza, não era que a Bíblia fosse um livro impossível de ter acesso e de se compreender. Pelo contrário, de ser compreendido e revelado os planos de Deus. Último, as verdades bíblicas só podem ser aceitas e discernidas espiritualmente. A Bíblia foi escrita num período pré-científico. Isso quer dizer que não adianta ou eu ter como pressuposto pegar o método científico para então aceitar o que a Bíblia está afirmando. Eu só vou acreditar na travessia do Mar Vermelho se a ciência então confirmar que de fato aquilo existiu, ocorreu. Não, a Bíblia ela é um livro que se discerne espiritualmente, ou seja, o próprio Deus nos dá a capacidade, através da sua própria ação na mente e no coração humano, de entender as verdades que estão contidas no seu interior e no seu escrito. Tudo bem? Entendeu? São ponto A, B, C, D e E, considerações sobre a escritura. Quero lembrar aqui do primeiro método que eu citei, que eu mencionei, que foi o método analítico de estudo bíblico. Só repassando, fazendo aqui uma revisão,
Esse método analítico, ele é o que significa? Ele é o exame cuidadoso de um capítulo ou de uma passagem bíblica. Então, por isso que é o termo analítico, você se debruça, você se dedica a um texto, a um capítulo no caso, e faz uma análise com o propósito de estudar os pormenores que estão envolvidos naquele texto, o movimento que aquele texto demonstra, propõe, tendo o cuidado de anotar e de notar até os mínimos detalhes e aspectos naquele texto. E por isso esse método é um método analítico. Qual que seria o propósito de fazer isso? De fazer um estudo analítico de um capítulo? O propósito justamente desse método de estudo analítico da Bíblia é tentar chegar mais próximo e compreender o que o escritor tinha em mente quando escreveu aqueles a quem se dirigia. E então eu vou a um estudo mais detalhado e eu começo a observar que ele usou algumas palavras que ele tinha em mente e que ele não usou despropositadamente. Ele usou com um objetivo. Então, por isso que esse método analítico nos ajuda muito a progredir nessa direção. Bem, falei do método também biográfico. Biográfico nos lembra biografia. E é um método muito válido no que tange ao estudo da Bíblia, pela seguinte razão. Nós temos centenas de personagens que marcam a história da narrativa bíblica desde o Gênesis. Exemplo, 2 personagens que quase todo mundo já ouviu falar, mesmo aqueles que não seguem a fé cristã ou depositam alguma fé na Bíblia como palavra de Deus, que é Adão e Eva, criação do mundo. E o método biográfico, ele é muito importante, uma excelente maneira de associar o ensino do autor bíblico com a personalidade e seu contexto de vida. E então, quando nós estudamos um personagem, e por isso biográfico, nós fazemos a relação deste autor, desse escritor, desse personagem com o que está escrito a respeito dele e do que ele escreveu para os outros. E vamos perceber que ele está dentro de um enredo histórico e Deus está nos comunicando verdades espirituais a respeito desse personagem. E eu citei na ocasião, quando nos debruçamos sobre essa aula, que a Bíblia é fantástica e ela é a verdade e a palavra de Deus. Então ela não esconde nada, não tem como objetivo criar personagens que sejam superstars, ou seja, super-heróis. Pelo contrário, ela demonstra a realidade tanto das fraquezas quanto das virtudes desses personagens. E o estudo biográfico, então, ele tem como propósito, partindo de um texto bíblico, partindo das palavras do texto bíblico e de outras referências, seja aquelas do próprio texto que está envolvido o personagem, ou seus autores, e usar de dados também contextuais do personagem. É possível, então, estudarmos suas características e, através dessas características, que são uma coletânea chamada de biografia, tomar alguns exemplos positivos, aquilo que deve nos inspirar e aquilo que não se deve fazer, e aquilo que se não deve seguir. O estudo desse método biográfico, ele tem como objetivo tirarmos lições e aprendermos muito sobre os personagens bíblicos. Qual que é a importância? A importância desse método, ele revela detalhes interessantes da vida dos personagens bíblicos. E você gostaria de conhecer mais a respeito de Ruth, de Davi, de Moisés, de Sansão, Paulo, o apóstolo, e Jesus. Então, o estudo da vida desses personagens nos deixa muitos desafios. Eles são admirados, eles são respeitados e nós devemos, então, nos debruçar em um certo momento
e estudar a vida de cada um deles para tirar bons exemplos daquilo que eles serviram de exemplos, daquilo que se deve, ou em princípios se pode ser seguido, e daquilo que devemos evitar para não cairmos nos mesmos erros. Qual seria o propósito, então, além da importância, do significado de fazer um estudo biográfico? É justamente a partir do estudo dos personagens bíblicos que as verdades divinas serão traduzidas em termos da vida prática, ajudando-nos a aplicá-las em nossas próprias vidas, né? Assim são os grandes personagens da história da humanidade, de cada país, enfim, de cada cultura. Tem aqueles ícones históricos de personagens que são exemplos, que na verdade definem um perfil até da cultura daquele país. Vimos por último o método de estudo bíblico tópico ou temático, não é mesmo? E não é difícil de compreender o porquê, a razão do método de estudo bíblico temático, né, ou tópico. Esse método ele proporciona ao estudante da Bíblia um conhecimento da mente do autor sagrado sobre um determinado tema. Você vai perceber que alguns autores eles desenvolveram conteúdos sobre determinados temas, eles se ocuparam com alguma área de interesse, até certo ponto motivada pelo contexto de vida em que viviam, em que estavam, o contexto religioso do povo naquela altura, naquele momento, político, religioso. Então, eles se debruçaram sobre um tema. E por isso é um estudo bíblico temático, tópico, ele vem nos trazer uma possibilidade de determinarmos uma completa compreensão da palavra de Deus, trazendo reflexões práticas também para as nossas vidas. Por exemplo, você estudar na pessoa de Paulo, nos escritos de Paulo, temas como a graça, não é mesmo? A redenção, a ressurreição, são temas que você pode definir, escolher e estudar temas e ir até certos personagens e descobrir, enfim, o que eles versaram, o que eles discorreram sobre esses determinados temas. Esta forma de estudar a Bíblia é chamada então de método de estudo tópico, que é uma investigação sobre justamente o tema, o nome fala, um tópico, um ponto escolhido previamente em toda a Bíblia, ou numa parte dela, ou ainda um tema, um subtema dentro de um livro da Bíblia escolhido previamente, para que você possa se aprofundar, ok? Bom, se falar de uma definição de método tópico, fica esta definição para você, para facilitar aí o seu estudo. O método tópico, ele implica em escolher um assunto bíblico ou não bíblico e seguir o estudo por um único livro, por todo o Antigo Testamento ou todo o Novo Testamento, ou por toda a Bíblia, a fim de descobrir o que Deus fala sobre o tópico escolhido, melhor dizendo. Um exemplo para ficar claro para você, vamos falar sobre casamento, família. E você escolheu esse tópico, você escolheu esse tema, família. E aí você vai percorrer toda a Bíblia e entender textos, referências, fazer um estudo do tema família no Antigo Testamento, qual é a visão, qual é a cultura, qual é o ensinamento, e repetir isso, tentando descobrir e levantar as mesmas perguntas no Novo Testamento. E você, dessa forma, é o que o método tópico se propõe, na escolha deliberada de temas e ir até a Bíblia. Como foi dito ali de temas não bíblicos, né? A gente pode pegar qualquer um tema que está afetando a sociedade ou incomodando a sociedade e ir à Bíblia e procurar descobrir o que a Bíblia diz ou se ela não diz, se ela diz de forma direta, indireta, ou se podemos, através de princípios, associar ou relacionar temas
que são objetos do nosso interesse e do nosso estudo, ok? A definição do método tópico é a seguinte: o tópico pode ser um conceito, um tema, uma palavra, uma frase da Bíblia, ou da Bíblia toda, melhor dizendo, ou de parte dela, ou ainda um tema, uma palavra, uma frase que, mesmo não estando na Bíblia, nos remeta a considerarmos como aplicações bíblicas. Tinha acabado até de dar uma ilustração, um exemplo a respeito disso. Então, o tópico pode ser um conceito, estudar um conceito, um tema, uma palavra. Uma outra ideia que, exemplificando isso, por exemplo, o tema escravidão, que incomoda até hoje ainda, ou preconceito racial. É um tema que pode ser estudado a partir da Bíblia e ver o que a Bíblia diz, direto ou indiretamente, traz exemplos. Nós temos a referência de escravos no Novo Testamento ainda, enquanto a igreja se originou, existia até escravos cristãos. O que a Bíblia diz isso? A Bíblia é favorável? A Bíblia ela refuta essa ideia? Este é um exemplo de estudos tópicos, né, onde temas, palavras, conceitos são escolhidos para serem o objeto de estudo. Muito bem, meu amigo, estudante, meu irmão, esta é aqui a nossa revisão geral, considerando métodos que nós podemos desfrutar, podemos aplicar para estudar e nos aprofundarmos na Bíblia. Citei tópico biográfico, o temático e o analítico. E, lógico, em outros livros, nós temos um livro antigo do Tim LaHaye, que também falava de métodos de estudo bíblico. Outros autores também discorreram sobre outros pontos de vista. Eu quis lhes oferecer uma referência, uma base, para você poder começar, então, a se interessar por este assunto. Eu faço votos que você possa se interessar mais, crescer, se desenvolver. Mande aí, se caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode interagir conosco aí nas nossas redes sociais. E espero, enfim, que você tenha tirado o melhor proveito, um grande proveito, e despertado, ponto de partida, isso é importante, despertado o interesse para você estudar mais profundamente a Bíblia. E não ficar apenas pegando a Bíblia, como muitos fazem assim, e aí abrem qualquer texto, qualquer versículo, e aí fala, Deus está falando comigo. Deus fala respeitando contextos, situações, para que esta mensagem alcance teu coração de uma maneira mais profunda e efetiva, com certeza. Que Deus aí te abençoe, que Deus continue despertando o seu coração, motivando a crescer, a se interessar mais, comprar livros para conhecer a Bíblia. Compre uma Bíblia de estudo se ainda você não tem, uma concordância são ferramentas que vão te ajudar a se aprofundar e a estudar. E que Deus aí esteja te abençoando. E caso você queira também conhecer a Bíblia, nossa igreja está neste propósito. E o objetivo dos encontros aos domingos de manhã, quando voltarmos lá no nosso templo, é sempre estudarmos a Bíblia, sempre procurarmos dialogarmos com o que ela fala e relacioná-la ao nosso contexto atual, contexto de vida, para que nós possamos realmente servir a Deus com eficiência e poder realmente conhecer a sua vontade. Que Deus te abençoe. Realmente deixo aqui o meu abraço e o meu carinho por você. E o convite para que hoje, às 18 horas, você esteja conosco. Nosso culto de celebração. Anote aí, às 18 horas, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos terminar esse curso, vamos terminar essa aula, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos ao longo dessas aulas de poder conhecer, ou pelo menos ter o acesso a uma ferramenta que nos ajudará em muito a crescermos na palavra de Deus. Eu quero, antes de orar, ler para você o versículo 11 do Salmo 119.
E respeito, ou referindo-se a estudo de Bíblia, ele é muito próprio, né? Ele diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração. Que seja esta a sua atitude maior, de guardar a palavra de Deus no seu coração, no seu íntimo, e ser um praticante do que ela nos ensina. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, primeiramente, porque nos trouxe a tua palavra e ela é a revelação de quem tu és, do teu propósito santo para as nossas vidas e que ela nos guie em toda a verdade. Ajude a cada aluno, cada pessoa que se aproxima da mesma, para que seja iluminada para conhecer e praticar esta palavra. Obrigado por esta renovada oportunidade e eu te agradeço por ter esse privilégio e que cada pessoa possa se interessar, crescer e realmente ser um agente de transformação de Deus na sociedade através do ensino da palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ótimo, eu quero deixar aqui o meu abraço e que você possa estar conosco então às 18 horas nos links dos nossos cultos que estão aparecendo aí para você participar realmente e convidar os seus amigos, seus parentes para celebrarem conosco. Nós vamos caminhar agora após esta aula, ouvindo mais um louvor e encerrando aqui o nosso curso desse domingo. Até o próximo, onde eu vou dar uma aula sobre a vontade de Deus. Não perca, que vai realmente despertar nesse assunto. Deus abençoe. Um abraço do Pastor Paulo. Como é bom louvar o nosso Deus, né? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há